Como é que vocês estão? Olha, mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos e muito por você nos receber na tua casa, compartilhar conosco esse momento, onde nós vamos poder falar de Deus, conversar da palavra de Deus, crescer um pouquinho mais, trocar ideias sobre tudo isso. Eu te agradeço muito por nos receber aí. Amém? Lembra, se a mensagem de alguma forma impactou a tua vida ou foi importante, compartilha com as pessoas das quais você conhece ou as quais você conhece. Se inscreva nos canais, acompanhe aí a nossa trajetória. A Igreja Bíblica tem feito o possível e às vezes até além disso para tentar caminhar com cada um. E tem sido uma bênção, tem sido um privilégio gigante poder caminhar do teu lado. Amém? Gostaria de orar com você então para que pudéssemos começar a ministração da palavra, entender um pouquinho mais do que Deus quer para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos e muito, Senhor, pela oportunidade que nos dá em agora, Senhor, buscar o conhecimento da Tua Palavra. Um mês onde falamos de gratidão, Senhor, nos dá condição agora de entender o significado do que é agradecer, do que é seguir em contentamento diante do Teu querer. Guarda-nos, Senhor, para que a Tua Palavra venha frutificar em nossas vidas e que tenhamos, então, uma mudança permanente, para que sempre e para todo sempre venhamos a te adorar. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá. Um mês onde nós estamos falando do agradecimento, não é? E o agradecimento, inegavelmente, ele pressupõe ou indica alguma coisa prazerosa que nós tivemos, ou recebemos, ou vamos receber. E é assim, eu não gosto muito de viajar. Se perguntar para minha esposa, ela vai poder te responder: "Ih, Wagner odeia viajar." E é verdade. Mas, inegavelmente, alguns lugares eu gostaria de ir. Eu vou te dar um exemplo. Consultando na internet, eu estava vendo os hotéis mais caros do mundo. E eu vi que, por exemplo, a Escócia, ela foi considerada um dos países mais belos do mundo. Gostaria de viajar para a Escócia. Pesquisando os hotéis, né? Enfim, vi que nos Emirados Árabes existe um hotel que ele é em forma de vela. Ele foi construído por sobre o mar. Ele é extraordinário, um dos hotéis mais caros do mundo. O restaurante ele fica submerso. Quando você vai no restaurante é como se você estivesse dentro de um aquário. Eu gostaria de ir para esse lugar. Enfim, são lugares legais, são viagens boas que eu gostaria de conhecer, eu gostaria de realmente ir. Mesmo não gostando muito de viajar, essas viagens eu gostaria de passar por elas, né? E eu queria falar com você agora numa realidade metafísica, como diriam, num mundo metafísico, aonde a mente e a matéria elas vão se concretizar, aonde o invisível mas o real eles vão permanecer no mesmo contexto. E isso é muito louco, porque é invisível mas existe, está na mente mas é matéria. Enfim, nesse mundo é que eu queria agora compartilhar com você algumas coisas. Então eu queria pedir, num primeiro momento, que você feche os seus olhos por poucos segundos. Eu também vou fechar os meus e aí depois nós vamos dar continuidade. Fecha teus olhos e, enquanto você estiver com os teus olhos fechados, começa a mentalizar uma viagem prazerosa, um lugar gostoso onde você gostaria de estar, do lado de pessoas legais, enfim, mentaliza isso, traz agora na tua mente a imaginação dessa viagem ou deste lugar. Traga para a tua memória um momento prazeroso neste contexto. Enfim, eu já pensei, já projetei e já idealizei essa minha trajetória e essa minha viagem. Muito gostoso. Pode abrir seus olhos, se é que você fechou, não é? Mas olha só, eu estava por quanto estudando a palavra de Deus para falar sobre a gratidão, quando de repente eu recebi uma mensagem. Uma mensagem que contava a história de um homem que, olha, um homem que correu um homem muito interessante que correu o mundo. Ele conhecia o mundo, ele já tinha ido para vários lugares, ele não se acanhava em viajar. Aliás, a vida dele era rodar o mundo. E aquela mensagem veio me contando as características daquele homem. Uma trajetória muito interessante, viu? Frases impactantes, uma vida impactante. Vou contar para você alguns passos dessa trajetória
para que possamos entender um significado, ou ver se conseguimos entender em conjunto um significado para o agradecimento. Aliás, o agradecimento dentro de um cotidiano de vida extremamente interessante daquele homem. Para começar, ele foi... O que a mensagem me retrata é que ele inegavelmente vivia passando por sustos e tinha sempre alguém o perseguindo. Ele tinha que, em muitas vezes, fugir. Interessante que esse homem, embora ele fosse um homem contextualizado, moderno, ele tinha posses, inteligência, conhecia o mundo, conhecia muita gente, mas muitos o perseguiam. E ele, então, em muitas vezes tinha que fugir. E às vezes fugia até de uma forma meio humilhante. Conta essa mensagem que eu recebi que numa certa feita ele fugiu se escondendo no cesto. Interessante isso. Mas acompanhando ainda, porque vieram outras tantas mensagens e relatos sobre as experiências desse homem, eu percebi que em alguns momentos de sua vida ele acabava por ser maltratado. Ele era hostilizado e agredido. Chegou a ser expulso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ser expulso de um lugar. Deve ser ruim, né? Uma vez eu fui jogar bola, vocês sabem que eu gosto de futebol, não sei jogar, mas gosto, né? E eu fui num campo e, assim, na várzea, enfim, cada lugar tem um jeitinho de ser, né? Mas naquele lugar específico, e eu sempre tive o contexto de andar sem camisa e tal, cheguei sem camisa, um campo da várzea, tá? E aí quando eu entrei, um rapaz veio, me bateu no ombro, falou assim: ô amigo, queria pedir a gentileza de você colocar a camisa. Aí eu olhei pra ele, eu falei, tá bom. Aí fui colocar, ele falou, ó, não leva a mal, é porque aqui as mulheres vêm, as nossas filhas também, e então a gente tem a seguinte compreensão, em forma de respeito, a gente não anda sem camisa. Cara, que lição de moral ele me deu. Coloquei a camisa e achei fantástica a ideia deles. Mas uma coisa é certa, inegavelmente eu tomei um contravapor ali, né? Agora imagina se eu sou expulso. Pois é, ele era expulso dos lugares, ele chegava nos lugares para tentar ajudar, para tentar levar alguma coisa benéfica para as pessoas, e ele era perseguido, agredido, expulso. Ele chegou a tomar pedra, ele levou pedradas, ele foi apedrejado. E uma vez, conta essa mensagem, que ele apanhou tanto, mas ele apanhou tanto, que as pessoas só pararam de agredir porque pensavam que ele estava morto. Ele estava estirado no chão, caído. Então, pensando que aquele homem estava morto, eles pararam de agredir. Interessante a jornada desse homem, né? Aí você pode pensar, bom, e aí? Ele parou, ele... Nada. Ele continuava indo para esses lugares distantes, cidades distantes, tentando conhecer e se envolver com mais pessoas. E aí você vai me perguntar, bom, mas e aí? A história dele mudou, né? Nada. Ele saía de uma estrada, de uma cidade expulso, ia para uma outra, e nessa outra ele acabava sendo castigado com mais agressões, ele era amarrado, ele era açoitado. Cara, que história desse homem. Só traumas ele vivia. Ele só vivia tendo pancada. Ele só vivia tendo dissabor. Mas num lindo dia, diz a história, ou essa mensagem me conta, que esse homem ele foi então colocado num navio. E esse navio ia fazer um cruzeiro e ele ia passar por um mar, mas um mar muito bonito. Um lugar maravilhoso. E assim foi, ele foi nesse navio. Tem um ditado popular que diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é? Bom, só até aqui eu já vi que não só duas, mas inúmeras vezes o raio estava caindo no mesmo lugar, porque esse moço estava tomando porrada todo dia. Mas agora ele estava num navio. Parece-me que a história dele mudou. Quando eu fui ler com mais atenção as mensagens, ou o relato da história desse homem, percebi que não. Na verdade, ele estava nesse navio porque ele estava sendo levado como prisioneiro. Olha que doido. Mas o lugar era bonito, o mar era lindo. Mas adivinha só, aquele mar lindo, aquele oceano maravilhoso, mas de repente, num determinado momento, uma tempestade extraordinária, uma tempestade rugiu, as ondas arrebataram aquele barco e levaram ele para o naufrágio. O barco afundou. Aí você vai falar, o homem morreu? Não morreu. Ele conseguiu se salvar. A nado, enfim, ele conseguiu ir e parar numa praia, numa ilha paradisíaca. Essa ilha, ela era conhecida como a Terra do Mel.
Por que a terra do mel? Porque dizem que lá existiam abelhas que fabricavam, ou que produziam, na verdade, um mel tão doce que aquela ilha ficou conhecida como a Ilha do Mel, a Terra do Mel. E aquela terra, aquela ilha, ela era tão bela com as suas rochas, com as suas praias, que era considerada um lugar paradisíaco. Aquele homem, então, poderia dizer: ufa! Enfim, né? Até que enfim. Quando ele pisou lá, que ele foi fazer as suas primeiras trajetórias, ou fazer, enfim, tentar achar comida, alguma coisa assim, adivinha? Uma cobra venenosa pica este homem. Enfim, essa é a trajetória deste homem extremamente interessante. Bom, e aí você pode me perguntar, mas Vagninho, esse homem, como é que ele andava? Então ele devia ser um cara tristonho, um murmurador, né? Porque ele saía, assim, não era... Ele tinha um tormento, uma tribulação, um negócio ruim. Bom, passou, né? Um dia vai passar, passou. Não, ele saía de um tormento para ir para outro. Eu acho que ele no final da trajetória dele, ou no meio da trajetória, ele fala, bom, vamos ver o que vem, né? Porque é uma porrada atrás da outra. Então ele ia de um tormento atrás de outro, de uma pancada atrás de outra. Aí você pode me dizer, bom, então ele era um cara entristecido, ranzinza e murmurador. Deixa eu te contar, ele era um cara que estava em todo o tempo ansioso e com uma expectativa intensa. Ele tinha pressa para viver esta vida, para caminhar para o próximo tormento até, entendo eu. Mas ele não tinha qualquer tipo de murmuração ou questionamento. Nessa vida, nessa loucura de vida que ele tinha, ele encontrava a alegria. E olha que interessante, mesmo tendo todos os tormentos, mesmo tendo tudo isso, ele tinha uma viagem marcada. Ele tinha sim uma trajetória já, um destino para ir e alcançar. E ele estava então ansioso. Me parece que ele estava ansioso e cada dia ele estava arrumando um pouquinho mais da sua bagagem. Ele arrumava suas malas. Em cada dia que se passava, ele arrumava um pouquinho mais das suas malas. Acredito eu que ele arrumava esses panfletos, sabe? Esses roteiros de viagem. Então ele já arrumava os roteiros deste lugar que ele iria. Porque todos os dias, com muita ansiedade, ele arrumava um pouquinho mais das coisas que ele tinha. Sempre se preparando para aquela jornada que ele teria. Agora, mas qual jornada é essa? Qual trajetória é essa? E qual o motivo dessa expectativa e dessa ansiedade que esse homem vivia e carregava consigo, mesmo em tantas tormentas, não é? Bom, o nome desse homem, eu acho que alguns já até sabem, é Paulo, o apóstolo. Um homem que viveu tudo isso. Depois você pode acompanhar na carta que foi escrita por Lucas, a carta que Lucas escreveu chamada Atos dos Apóstolos. Lá você vai ver toda essa trajetória conturbada da vida de Paulo. Você vai perceber ali que ele andava assim com ansiedade, com desejo e expectativa, e que ele não parava e nem temia. Parecia que ele estava ligado no 220, esperando o próximo tormento, mas não se importando. Mas tem uma frase de Paulo que me chama muito a atenção. Ele, num determinado momento, por quanto escrevia para as pessoas que moravam na cidade de Filipos, ele escreve uma frase na sua carta que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que frase impactante. Meio desconcertante, mas impactante. Me parece então que Paulo, ele não trajetava, ou ele não projetava, melhor dizendo, perdão, a sua vida com o intuito de escrever a sua história. Ele não queria escrever o seu legado. Porque Paulo, então, ele já tinha uma viagem marcada. E a viagem dele era viver Cristo. Interessante tudo isso, não é? Porque parece que Paulo, ele entra numa rota de colisão com a nossa atualidade. Porque Paulo, quando aceitou a Cristo, e você sabe muito bem disso, ele estava por cima da carne seca. E quando ele aceita Cristo, parece que ele começa a andar no meio de tormentos, aflições, perturbações, desassossegos. E isso não traz o impacto de tornar a vida de Paulo uma vida de um homem murmurador. Pelo contrário,
Ele se alegrava, ele tinha a expectativa de caminhar mais e mais com Cristo. Ele dizia que ele tinha então a expectativa da morte, porque a morte era boa, a morte para ele era lucro, mas o viver com Cristo para ele era o único projeto que importava. Ele tinha um desejo inesgotável de caminhar com Cristo. Aquele desejo o movimentava dia após dia. Sabe, meu irmão, quando eu vejo a história de Paulo, quando eu contextualizo as cartas de Paulo, as mensagens de Paulo, com todo o restante que nós temos, parece que ele não tem coesão, né? Não tem liga. Porque Paulo não teve uma vida de bênçãos. Interessante, né? Paulo não teve uma vida de livramento. Pelo contrário, ele saía de um tormento e caía em outro. Ele saía de uma aflição e caía numa pior. Ele saía de uma desolação e ia para uma mais profunda. Então Paulo, ele não foi livrado do sofrimento em momento algum. Sabe, meu irmão, a fé, que é o caminhar com Cristo, pelo que mostra a vida de Paulo, ela não nos livra do sofrimento, ela não remove o sofrimento da nossa vida. Nunca Cristo ou Deus nos trouxe essa promessa. Nunca. Né? Se você depois der uma olhada na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, você vai ver que, inegavelmente, o sofrimento fazia parte do caminhar, porque o mundo, ele questiona e ele tem uma ojeriza para a verdade do evangelho. Então o mundo vai me trazer sofrimento, como trouxe para Paulo. Sabe, meu irmão, quando eu começo a entender um pouquinho mais disso tudo, e às vezes, pela minha imaturidade, eu fico com dúvidas, eu tenho dúvidas se é isso mesmo ou não, e aí eu penso, poxa, pelas minhas dúvidas eu não tenho fé? Não, não é isso. A dúvida, ela não tem vínculo algum com a fé. A fé, ela pode existir mesmo em meio às dúvidas. João Batista perguntou se era mesmo Cristo quando João estava preso. Então, João Batista teve dúvidas. Então, meu irmão, a fé, ela é muito mais profunda do que tudo isso. Ela vai além. A fé significa que mesmo em meio aos tormentos e ao sofrimento, mesmo em meio às maiores tempestades que eu vier a enfrentar, mesmo se a minha mente porventura tiver dúvidas, eu vou continuar caminhando com esse Deus maravilhoso. Ter fé significa muito mais do que a gente tem visto e vivido nos dias atuais. Sabe, ter fé significa que eu vou para a próxima tormenta sem medo, com ousadia no Senhor, tal qual Paulo fazia. Paulo ia para cidades sem saber o que lhe aguardava, mas já sabendo que coisa boa não era. Paulo, ele seguia adiante. Ele teve o medo da morte, porque quase morto foi. Ele teve o medo das perseguições, porque em todo tempo ele era perseguido. Ele teve luta contra os inimigos, as potestades, mas em nenhum momento Paulo pensa em parar. Paulo tinha um espinho na carne, você bem o sabe, e esse espinho ficou com ele para o resto da vida, mas em nenhum momento ele pediu para parar. Paulo continuava seguindo de ponta em ponta. Sabe, meu irmão, eu percebi que ter fé é muito mais do que a gente tem visto, e muito mais do que muitos de nós têm vivido. Ter fé significa que em tudo nós somos vencedores. Tudo, tudo, tudo. Significa que por meio de Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque nada vai me tirar a certeza dessa vitória. Nada. Sabe, nem a morte, nem a vida, não é? Nem as alturas, nem as profundidades, nem os anjos, nem as potestades. Nada, nem criatura, nem qualquer coisa desse mundo vai tirar a certeza que eu tenho de que a vitória me é dada por Cristo Jesus. Então poderiam vir as grandes tormentas e as grandes lutas, que eu continuaria caminhando tal qual Paulo, firme na certeza de que a vitória é minha. Agora eu tenho uma pergunta que em todo tempo ela remove e ela me traz um desconforto. Tenho eu tido fé? Fé o suficiente para agradecer a este Deus maravilhoso? Porque pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, hoje eu posso agradecer porque sou vitorioso. Mas daí às vezes, por ser um amor aparentemente invisível, eu posso perguntar, amor?
Mas que amor é este? De que amor você está falando, Vagninho? Amor de pai. É, um amor de um pai que ama e ama muito. Um amor de um pai que já começou a preparar algo extraordinário para os filhos que tem. Terminando a nossa mensagem e já concluindo aqui com você, quando eu terminei de ler as mensagens relacionadas à vida de Paulo, eu recebi uma outra mensagem, só que de forma extremamente interessante. Essa mensagem não era para mim. Não, ou melhor, ela não era só para mim. Ela também estava sendo direcionada para a tua vida. Então eu recebi uma mensagem que o destinatário era você. E essa mensagem, se você me permitir, eu vou ler agora, tá bom? Essa mensagem que foi escrita para você, ela dizia assim: Filho, e aí, filho? Como você tá? Deixa eu te falar, filho. Não se preocupa, não. Fica firme, filho. Fica firme. O pai tá aqui. Sabe, filho, eu sei que tá difícil. Eu sei que tá difícil, filho. Mas não esmorece. Permanece. Porque já deu certo, filho. Filipenses 1:6. Filho, esta dor, esse desconforto que você está sentindo, vai passar, tá? Confia no Pai. Vai passar. E olha, filho, eu tô chegando. Fica calmo, eu tô chegando. Primeira carta aos Coríntios, 15:52. Filho, vou repetir, filho. Esquece essas coisas que têm te feito sofrer. Não dá liga, filho. Deixa o pai falar para você. Esquece tudo isso. Vai passar. João 16:33. Filho, deixa eu te contar. O pai tá arrumando tudo aqui. Olha, filho, tá ficando muito legal. Deixa eu te dizer uma coisa. Tá tudo arrumadinho para quando você vier, filho. E você vai adorar. Por isso que eu tô te falando, filho, não sofre, não sofre. Não deixa o teu coração ficar assim entristecido. João 14:1. Mas, filho, não tem pressa para vir, tá bom? Venha no tempo certo. Sabe por quê, filho? Porque tem muita coisa para você ter e ver aí. Mas eu já vou te adiantar, viu? Aqui, filhão, fica tranquilo. Porque aqui você não vai mais chorar. O pai vai enxugar as tuas lágrimas. Sabe, filho, aqui você não vai passar por esses desassossegos que você tem passado por aí. Aqui esquece, filho. Aqui não tem morte, não tem aflição. Aqui, filho, vai ficar tudo bem. Apocalipse 21:4. Filho, tudo isso, o pai já preparou para você. É tudo teu, filho. É tudo para você, filhão. Mas olha, eu sei que por conta disso tudo, talvez agora você fique ansioso para vir. Mas tenha calma, filho. Tenha calma. Porque primeiro eu vou arrumar todas as coisas. Faça o mesmo aí, filho. Arrume todas as suas coisas. Caminha direitinho, pega tudo que é teu, prepara a tua bagagem para essa viagem, filho. Depois você vem. Filipenses 1:21. Sabe por quê, filho? Porque eu te amo. Porque eu te amo como nunca ninguém te amou. E tudo isso que eu preparei aqui já é teu, filho. Ninguém tira, nem o tempo, nem nada, nem ninguém. Tudo que está aqui já é teu. Segunda carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Filho, eu não somente guardei para você tudo isso, como eu te dei o meu melhor amor. Um beijo, filho, do pai que tanto te ama. João 16:33. Sabe, meu irmão, essa mensagem que foi escrita para nós, mas de forma individual, eu guardei ela. Mas eu não somente a guardei, como eu tenho carregado ela comigo todos os dias, tentando preparar as minhas coisas. Fazendo as minhas malas, sabe? Arrumando direitinho tudo aquilo que o pai pediu para que eu levasse.
para que a minha viagem, então, venha a ser maravilhosa. Para que eu não esqueça nada, sabe? Para que eu cumpra tudo certinho. Para quando eu me encontrar com o Pai, vai ser uma alegria só. E sabe por que tudo isso? Porque o Rei está voltando. Então, meu irmão, hoje é um belo dia para você agradecer. Porque o teu Rei está voltando. E quando ele voltar, a tua casa está preparada. Um beijo para você, viu, meu irmão? Fica na paz do Senhor. Guarda a certeza dessa verdade. Não deixa nada, nem ninguém, tirar a certeza de que esta salvação é tua. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e muito por esta carta, por esta mensagem que nos mandou. Eu agora, Senhor, tomo posse disso tudo. Declaro que todas essas palavras doces, amorosas que o Senhor proferiu, elas foram direcionadas para a minha vida. E eu as declaro minhas, em nome de Jesus. Como também, Senhor, declaro elas de cada um que nos ouve e que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Guarda-nos, Senhor, para que venhamos a te agradecer em todo o tempo. Que o nosso coração não se turbe, porque sabemos que tens feito, ó Pai, o melhor por nós. E que no amanhã teremos uma casa. Ah, Senhor, uma casa onde não haverá, então, mais choro, dor, tristeza, aflição. Nós não sofreremos mais, porque estaremos do teu lado. Guarda-nos, Senhor, para que saibamos que aqui nesta terra somos peregrinos e estrangeiros. Não pertencemos àquilo que aqui está, porque o nosso reino e a nossa casa é no céu. Guarda-nos, ó Pai, porque queremos ir rapidamente encontrar contigo. Mas que essa ansiedade não deixe com que venhamos a trabalhar mal no preparar as nossas coisas aqui. Temos muito por fazer ainda aqui. E então, Pai, por quanto aqui estivermos, que venhamos a arrumar tudo, para que num dia maravilhoso, quando contigo encontrar, possamos, ó Pai, nos alegrar, dizendo: Pai, cheguei. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meu irmão. Fica na paz do Senhor, viu? Se porventura essa mensagem foi boa na tua vida, compartilha, tá bom? Se você encontrou alguma falha, alguma coisa, fala com a gente. Traz um retorno pra gente. Mas eu só te peço uma coisa. Se alegra no Senhor. Porque Ele já fez uma morada especial para a tua vida. Amém? E esse Pai maravilhoso, Ele está contigo todos os dias. Saiba disso. Que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana repleta do amor de Deus. E que você tenha uma semana esplêndida, intensa e profunda nas consolações e nos direcionamentos do Espírito Santo. Que o teu culto venha a ser uma essência de vida. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Um beijão para vocês. A gente se vê. Sobe a serra. Passa lá uma hora. Né? Vamos nos alegrar com o Senhor juntos. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? O Alexandre aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do culto de hoje, que Deus tenha falado com cada um de vocês. E como eu sempre digo aqui, né? Espero que nós possamos colocar esses aprendizados aqui em prática aí durante a nossa semana, que possamos cada dia mais aí buscar a Cristo, buscar ser como Cristo foi, né? E que através de nossas vidas aí, né, possamos dar testemunhos para as pessoas em nossas voltas e possamos aí entrar nesse exército de Deus aí, estar buscando cada vez mais almas aí para serem salvas. Tá bom? Eu tenho rápidos recados para vocês. Primeiro que a gente vai ter o Yakisoba do Bem, tá? Então no dia 26 de novembro, a última quinta-feira desse mês, o pessoal está organizando o Yakisoba e toda a renda
dessa iniciativa será revertida aí para as crianças do projeto Fazendo a Diferença, tá bom? Então o nosso chef Hernani irá cozinhar um delicioso yakisoba e tudo que você tem que fazer é entrar em contato com a gente aí, fazer a sua reserva, porque já estão acabando as reservas, tá? É número limitado aí de pratos que estaremos vendendo, e no dia você poderá ir até o rancho da Traíra, tá buscando os seus pratos, né? E tá saboreando esse delicioso yakisoba. Um outro recado é que no dia 5 de dezembro estaremos comemorando mais um aniversário da IBB. Tá? Então, dia 5 de dezembro, primeiro sábado aí do próximo mês, teremos aí um culto, teremos uma confraternização, teremos também um culto de jovens no final do dia. Vai ser uma bênção. Estaremos esperando todos vocês lá. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre generosidade e queria compartilhar um versículo com vocês que se encontra no livro aí de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 11. Essa passagem diz assim: assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Tá bom? Então, tudo que Deus tem nos dado, tá? Seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja os nossos dons, tudo isso a gente deve estar utilizando para sermos generosos, tá bom? Então a gente tem que estar compartilhando nosso tempo aí com as pessoas, temos que estar compartilhando as nossas finanças também, dizimando, ofertando, e temos também que compartilhar os nossos dons, sabe? Cada um de nós temos um dom, gente. Se você não sabia disso, sabe? Você tem um dom que foi dado por Deus para você e você deve usá-lo. E o melhor de tudo isso, quando a gente é generoso, quando a gente compartilha aquilo que Deus nos deu, as pessoas vão ser agradecidas, não é você, as pessoas vão ser agradecidas ao próprio Deus. Que coisa mais linda isso, tá? Então vamos lá, gente, vamos aí ajudar as pessoas, vamos aí ajudar ao próximo, amar ao próximo, vamos dizimar, ofertar quando necessário, ajudar as crianças do projeto aí, com esse yakisoba, tá bom? Então vamos ser generosos aí com os bens que Deus tem nos colocado aí em nossas vidas, tá bom? Você pode, se você quiser ofertar ou dizimar aqui na nossa igreja, estando aí de sua casa, vai lá no nosso site, ibbmc.com.br, e lá tem um menuzinho de contribuições. Aí lá vão ter todas as informações necessárias aí para a sua doação. Tá? Então eu vou estar orando agora, daí a gente vai ter mais um louvor, e depois a gente vai estar encerrando esse nosso culto online. Tá bom? Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado pela mensagem aí, obrigado pelo Vagninho, e que possamos todos, ó Pai, estarmos buscando sabedoria no Senhor, e estarmos na prática aí, Pai, buscarmos uma transformação em nossas vidas, e que as pessoas em nossa volta aí possam sentir o seu amor através de nós. Eu te agradeço mais uma vez, Deus, por fazer parte de uma igreja generosa. A gente, Pai, meus irmãos estão sempre prontos aí para ajudar. E eu já peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, essa iniciativa aí do Yakisoba do Bem, para que possamos aí estar ajudando essas famílias tão necessitadas aí que o Senhor colocou aí no nosso radar. Tá bom? Então continue usando, Pai, a gente como igreja, como corpo, e que possamos estar sempre prontos para servir, ó Pai, e amar ao próximo. Nos dê uma boa semana, Pai. Abençoe, Pai, cada família aqui presente, Deus. E eu te agradeço, Pai, e te peço por tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, pessoal. Uma boa semana para vocês e a gente se encontra por aí, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. O choro dura uma noite.
with you.